Olá pessoal, vamos continuar a leitura do livro 12, A Vida e o Legado dos Apóstolos, do John David Stewart, traduzida e publicada pela editora Vida Cristã. Hoje a gente vai ler o capítulo que vai falar sobre o apóstolo Tiago, o Menor. E diz o seguinte: há muitas pessoas parecidas com Tiago andando pelas ruas, caladas, retraídas, que passam sem ser notadas. Elas jamais fizeram nem farão algo espetacular. São homens esquecidos, os homens insignificantes, silenciosos. Só dois fatores são registrados no Novo Testamento a respeito de Tiago. Um é o nome de seu pai e o outro é que Jesus o tinha em tanta consideração que chamou para ser seu apóstolo. Marcos registra que o pai de Tiago era Alfeu e que sua mãe, de nome Maria, estava entre o grupo de mulheres que ficaram ao pé da cruz. Ele simplesmente a chamava de Maria, mãe de Tiago, o menor, e mãe de José. O apóstolo João informa ainda que o marido de Maria era Cleopas, ambos de origem aramaica. Desde que o pai de Mateus também se chamava Alfeu, é bem possível que Tiago e Mateus fossem meio-irmão. Tiago seria um homem egoísta e ambicioso como Levi? Ou este era a única ovelha negra da família? Haveria talvez alguma coisa na história de Levi que diferia da educação dada a Tiago? Já vimos isso acontecer antes. A mãe de um menino morre e ele não consegue aceitar a perda. Talvez fosse esse o caso de Levi. Ele ressentiu-se do casamento do pai com Maria. Ela nunca pôde substituir a mãe dele. Por que o pai teve de introduzir a desgraça na família com a presença dessa estranha? Talvez Levi estivesse começando a habituar-se ao novo casamento do pai quando vieram outros irmãos. Primeiro Tiago e depois José. Ele ficou magoado com a atenção que as crianças pequenas exigem. Pensou que Maria mostrava favoritismo. Afinal de contas, jamais gostara dele. Só uma pessoa cuja alma tenha sido torturada com tais pensamentos pode apreciar a profundidade dos sentimentos de Levi. Talvez foi algo assim que levou Levi a desgraçar o nome da família, tornando-se um cobrador de impostos. Quem sabe se rebelou contra a família por julgar que se haviam primeiro voltado contra ele? Maria deve ter sido uma mulher notável para suportar esse tipo de provocação. Criar dois filhos seus e outro do primeiro casamento do marido exigiria a sabedoria de um profeta, especialmente porque o enteado a rejeitava. É necessário um caráter verdadeiramente forte para poder dar amor quando existe incompreensão, amizade em lugar de ressentimento, dedicação em vez de amargura. Tiago, ao que parece, tinha sido abençoado com uma boa mãe. Deveria ser grato por isso. Ela fez parte daquele grupo fiel que ministrou a Jesus durante os últimos meses de seu ministério pessoal. Ela seguiu a triste procissão até o Gólgota e testemunhou o sofrimento do Salvador agonizante. É necessário muito amor, coragem e fé para isso. A mãe de Tiago, junto com Maria Madalena e a mulher de Zebedeu,
tiveram o alegre privilégio de ver o túmulo vazio em primeiro lugar. Elas chegaram ao túmulo bem cedo, no primeiro dia da semana, para levar ao seu Senhor crucificado os últimos respeitos. Elas haviam preparado aromas para ungir seu corpo, uma prática comparável ao costume moderno de colocar flores sobre a sepultura. Mas quando chegaram ao túmulo, ele estava vazio. Um mensageiro divino, sentado sobre o mesmo, lhes disse: Não vos atemorizeis. Buscai, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Marcos 16, versículo 6 e 7. O que você teria feito? Provavelmente o mesmo que Maria. Ela e as outras fugiram depressa, incrédulas e com medo, correndo de volta para Jerusalém. As mulheres procuraram os apóstolos conforme o anjo mandara e contaram toda a história, mas os apóstolos não acreditaram. Suas palavras, abre aspas, lhe pareciam como delírio, fecha aspas, Lucas 24, 11. Mais tarde, naquele dia, 2 discípulos estavam seguindo pela estrada de Emaús. Um deles é identificado pelo nome Cleopas. O nome do outro não foi mencionado. Enquanto discutiam os acontecimentos do dia, uma terceira pessoa aproximou-se. Ouvindo o que falavam, perguntou: Que é isso que vos preocupa e de que estão tratando à medida que caminhais? Lucas 24, 17. Surpreso com a ignorância do estranho quanto aos acontecimentos que acabavam de ter lugar, Cleopas respondeu: És o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Lucas 24, 18. Cleopas continuou explicando o que houvera durante a semana, inclusive os boatos não confirmados da ressurreição do Salvador. Ao chegar a Emaús, insistiram em que o estranho comesse com eles a refeição da noite. Foi então quando o visitante tomou do pão e o abençoou, que seus olhos se abriram e o fato de que era Jesus quem estava ali com eles. E comentaram entre si: Porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Lucas 24, 32. Uma tradição muito antiga identifica o Cleopas desta narrativa com Clopas, pai de Tiago. Cleopas é um nome grego autêntico e Clopas é aramaico, mas alguns eruditos sugerem que Cleopas era simplesmente a maneira grega do povo pronunciar o nome aramaico. Outros estudiosos insistem em que Cleopas e Clopas eram duas pessoas diferentes. Tudo indica que não podemos ter certeza neste sentido. Que família é essa? Dos 3 filhos, 2 eram apóstolos. Maria fora uma seguidora fiel de Jesus durante todo o seu ministério, tendo sido uma das primeiras a chegar ao túmulo vazio. Clopas foi honrado com uma das aparições de Jesus após sua ressurreição. Nenhuma outra família na história teve, provavelmente, experiências tão emocionantes quanto essas. Mas e Tiago? Durante os acontecimentos espantosos dos últimos dias, as atividades e paradeiros de Tiago não são sequer mencionados. Seu nome parece, na verdade, no Novo Testamento, apenas associado a outros.
Ele era calado, pouco notado, quase sempre esquecido. Era chamado de Tiago, o menor. Como havia dois apóstolos com o mesmo nome, talvez o Senhor lhe desse esse apelido, como fizera com outros discípulos. Por que menor? Por ser baixo? Por ser mais jovem que o outro Tiago? Se fosse esse o caso, a frase ficaria melhor assim: Tiago, o mais moço, que é a tradução escolhida pela Revised Standard Version. Não sabemos com certeza como o termo deve ser corretamente interpretado. Uma coisa sabemos, porém, é que o Senhor precisa de homens pequenos. Ele tem um lugar para os indivíduos calados e esquecidos. Tiago não era violento como os filhos de Zebedeu, nem impetuoso como Pedro. Ele não possuía os talentos de escrevente de seu irmão Levi, nem era um aventureiro como Simão, o Zelote. Tiago não passava de um homem comum, que fazia o que lhe era possível. A tradição diz que mais tarde, quando o sentimento popular contra os cristãos estava no auge, Tiago foi apedrejado por alguns cidadãos furiosos de Jerusalém e sepultado no santuário. Não se sabe ao certo se foi exatamente assim que Tiago morreu, mas isso combina com seu caráter. Ele era um discípulo calado, mas fiel, que manteve sua lealdade a Cristo mesmo diante da morte. A igreja deve muito a homens como Tiago. Quando a primeira comunidade cristã em Jerusalém foi dispersa pela perseguição, não foram os grandes oradores e figuras públicas que mantiveram viva a causa, mas os indivíduos tranquilos, expulsos de suas casas pela perseguição, que ajudaram a levar o evangelho até os pontos mais longínquos da civilização. O mesmo acontece ainda hoje. A igreja deve muito àqueles indivíduos silenciosos que fazem o que pode. Um policial da Nigéria, C.O. Essien, viu no jornal um anúncio oferecendo um curso bíblico por correspondência. Ele pediu as lições e estudou-as fielmente. Depois de completar o curso, tornou-se cristão e imediatamente começou a pregar a outros. Em breve, os que ajudara a converter estavam fazendo o mesmo, pregando a outros. Hoje existem milhares de cristãos que foram convertidos mediante o esforço de um homem comum. A vida de Tiago, o menor, mostra a importância de ter uma boa mãe. Embora jamais tivesse feito algo espetacular, ele devia sua determinação tranquila ao modo como fora criado. Sem a orientação e o amor da mãe, ele talvez jamais viesse a desenvolver o tipo de caráter que levou Jesus a escolhê-lo como apóstolo. Certo evangelista realizou uma reunião de reavivamento numa cidade pequena. Durante 2 semanas, pregou o melhor que podia e, nesse intervalo, apenas uma menina pequena se rendeu a Cristo. O pregador, que estava acostumado a calcular seu sucesso em termos de números, sentiu que seu esforço não tinha tido muito êxito. Só uma jovenzinha tímida levada a Cristo. Se tivesse voltado 30 anos mais tarde, o pregador teria ficado surpreso ao descobrir que a mocinha calada criara 4 filhos, todos eles dedicados a um ministério de tempo integral depois de adultos. Como erramos ao pensar que os indivíduos tímidos têm pouco a oferecer para Cristo. Há
Há uma outra coisa que devemos notar a respeito de Tiago. Ele vivia à sombra de outros indivíduos. Seu meio-irmão Mateus era um homem de talentos notáveis, alguém aqui a quem foi dado o privilégio de relatar a vida de Cristo. Havia também Tiago, filho de Zebedeu. Tiago era um homem extrovertido e franco. Ele fazia parte do círculo íntimo dos apóstolos de Jesus, composto por Pedro, Tiago e João. Tiago, o menor, não passava de um seguidor silencioso de Jesus que nunca fez nada espetacular a ser registrado. Pequeno Tiago, eles o chamavam, a fim de ninguém misturar os dois Tiagos. Muitos homens não suportam ficar à sombra de outros. Eles não conseguem ver outra pessoa no centro das atenções. Mas, felizmente, Tiago não era assim. Tiago, o menor, poderia ter dito a respeito de Tiago, o filho de Zebedeu, abre aspas, trabalho tanto para o mestre quanto Tiago, mas ele recebe todas as honras, fecha aspas. Porém, não disse isso, pois, embora talvez tivesse pouca estatura, era um homem de grande coração e caráter forte. Em resumo, Tiago não era um líder, não um seguidor, mas um seguidor. Um dos problemas sérios que a igreja de hoje enfrenta é o fato de muitos que deveriam ser seguidores estão tentando ser líderes. Um número expressivo de indivíduos quer ficar na frente, focalizando as atenções a fim de obter parte do reconhecimento. Poucos se contentam em manter-se mais para trás, fazendo o que lhe é possível. Talvez esta seja uma razão porque Jesus chamou Tiago para ser apóstolo. Ele precisava de seguidores leais, fiéis, que fizessem o que podiam, à sua maneira silenciosa. Ele continua precisando de seguidores assim hoje. Você é um deles? Estão gostando do livro? 12. A vida e o legado dos apóstolos. Emocionante, né? Essa história aqui. Se você ficou com dúvidas sobre algum apóstolo, sobre esse livro ou sobre qualquer outro assunto da Bíblia, escreva para mim. Meu e-mail está aí na descrição do vídeo. ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar e estudar a Bíblia com você, tá bem? Se você gostou desse vídeo, compartilha ele com mais pessoas, para que mais pessoas conheçam a vida de Jesus, dos apóstolos, conheçam essa história maravilhosa que o Filho de Deus veio fazer aqui na Terra para nos salvar, tá bem? Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal, aciona o sininho para que você seja avisado aos próximos vídeos que eu fizer, tá bem? E fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?